Olá, gente, estamos chegando por aqui para chegar perto de você para trazer esse momento de reflexão, esse momento de meditação e algo que eu tenho buscado de Deus e quero compartilhar com você isso que Deus tem compartilhado comigo. Eu gostaria de convidar você para estar junto nesse momento, meditando nas Escrituras, no texto de Mateus capítulo 16, do versículo 21 até o versículo 23. Gostaria de convidar você para ler esse texto juntamente comigo, e ao mesmo tempo meditar nesse texto. Olha só o que diz. Mateus 16, do versículo 21 ao versículo 23, que diz assim. Mateus 16, versículo 21 até o 23. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, discípulo do Senhor Jesus, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo Jesus, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. É baseado nesse texto que eu gostaria de compartilhar com você, onde Jesus está falando a respeito do que vai acontecer com ele antes da sua morte, E Jesus começou a explicar sobre isso. E os discípulos estavam ouvindo. Que aqui fala, desde aquele momento, Jesus começa a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então ele está explicando isso, que era necessário que ele fosse e sofresse nas mãos dessas pessoas. E os discípulos estavam ouvindo. E de repente Pedro chama Jesus para o lado, chama a parte. Jesus, vem cá um pouquinho. Mestre, vem cá um pouquinho. E começou a repreender. Nunca, Senhor, nunca. Isso nunca vai te acontecer. Já viu aquela pessoa que chama para o lado assim e começa a repreender a pessoa? Foi o que Pedro fez, chamou Jesus de não, isso não vai acontecer, nós não vamos deixar. Isso nunca vai acontecer. Achou que estava fazendo uma grande coisa. Aí Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço e não pensa nas coisas de Deus, mas pensa nas coisas dos homens. Olha só, o título dessa mensagem é Identifique o Inimigo, Mateus 16, versículo 21, versículo 23. Por isso que aqui Jesus identificou o inimigo. Mesmo andando com um dos seus discípulos, aquele que era um dos seus amigos, Jesus identifica o inimigo nas suas palavras, quando muitas vezes, aquela coisa assim de demonstrar importância, como aconteceu aqui. Ele estava dizendo, não, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Como se estivesse se importando com aquilo que fosse acontecer com Jesus. Mas ele não estava interessado no que Deus tinha para realizar na vida de Jesus, estava interessado nele. Nos homens, nós não vamos deixar que isso aconteça.
Aí Jesus identifica o inimigo e vira-se para ele e repreende, dizendo: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Tem muita gente que chega ali como se estivesse importando com você, e você tem que estar discernindo, examinando para ver se aquela pessoa que está dizendo as coisas para você, que está fingindo muitas vezes que se importa, saber se é de Deus. E às vezes ela está só com interesses, pensando só nas coisas dos homens, pensando só nas coisas terrenas. Como é que eu vou tirar benefício disso, né? Se importando, mostrando interesse. Foi o que aconteceu aqui. E enquanto eu estava aqui antes, testando os equipamentos, testando o som, uma coisa que eu estava pensando, quando você vai fazer um BO de alguma ocorrência, de alguma coisa que aconteceu, você precisa identificar a pessoa, que você está registrando o BO contra aquela pessoa. Você precisa ter uma identidade daquela pessoa, você precisa saber quem é para denunciar. Senão você vai ter que ir lá e ir para um desenho, mais ou menos, para a polícia depois investigar. E assim é o cristão, assim é o seguidor de Jesus, assim é aquele que é imitador de Jesus. Veja bem, Jesus identificou o inimigo num dos seus discípulos, não daqueles que andavam com ele. E a gente precisa identificar. E nesses dias, a gente tem sofrido muitas coisas: olho grande, inveja, pessoas fazendo rezas, encantamentos, feitiços, pessoas se envolvendo com ocultismo, e aí levam o nome da gente, levam às vezes peça de roupa, coisa assim, e olho grande também contra o nosso trabalho, contra a nossa empresa, contra o nosso negócio. E eu estava nesses dias conversando com Deus e perguntando aonde que está, e o Senhor me deu esse texto, me deu essa palavra, que muita gente que se finge que se importa com você está sendo usada pelo capeta, pelo diabo. E a gente vai ver nesse texto de Mateus, como a gente identifica o inimigo. Como é que a gente identifica o nosso adversário? E é interessante que Deus deseja dar-nos uma revelação. É isso que Deus quer fazer. Deus deseja dar para mim, dar para você uma revelação, mostrar o que está acontecendo no mundo espiritual. Porque muitas vezes a gente está sendo rodeado de pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo, como o caso de Pedro. Era discípulo, que andava com Jesus, mas Jesus identifica o inimigo usando aquela pessoa que se diz tua amiga, que se diz teu seguidor. E é preciso repreender, não a pessoa, repreender aquele mal que está, aquele espírito que está na vida da pessoa, como Jesus fez, repreendeu a Satanás. Para trás de mim, Satanás, pedra de tropeço. E tem muita gente que às vezes é pedra de tropeço para mim e para você, e que se finge ser nosso amigo, aquele que bate nas nossas costas. Então a gente precisa identificar onde que o inimigo está agindo, e foi que eu pedi para Deus. Aí o Senhor me deu essa palavra, e essa palavra eu quero compartilhar com você, para que você identifique aonde que o inimigo está agindo na sua vida também. Então Deus deseja dar-nos uma revelação clara do poder e da autoridade que está à nossa disposição quando assumimos nosso lugar no reino de Deus. Nós precisamos receber essa revelação de Deus, do poder e da autoridade que está no nome de Jesus. Mas para que a gente precisa isso? Precisamos assumir o nosso lugar no reino de Deus?
para destruirmos as fortalezas do inimigo. A gente precisa destruir as fortalezas do inimigo. Para que tomemos o controle do reino, devemos ajustar o foco da nossa visão espiritual, identificar o inimigo, amarrar e dominar o território. Você vai vencer o inimigo se você não conhece ele. Você precisa conhecer, nós precisamos conhecer o nosso inimigo para poder vencê-lo. No entanto, como enfrentamos o inimigo de nós, enfrentamos o inimigo se não formos capazes de identificá-lo, como vamos enfrentá-lo? Como enfrentaremos o inimigo se não somos capazes de identificar ele? Ou como conseguiremos lutar contra alguém se achamos que ele não existe? Nesses dias a gente tem vivido bastante retaliações no sentido espiritual, pessoas sendo usadas pelo inimigo, com pensamentos, com palavras, com encantamento, astrologia, magia, simpatia, essas coisas para que os nossos negócios, para que a empresa da gente, é olho grande, é reza, é palavras, para que a nossa empresa não vá para frente, a gente precisa saber que o inimigo que está usando essas pessoas. E a nossa luta não é contra elas, é contra aquilo que está dominando a vida delas. Só que nós precisamos ter essa revelação de Deus, enxergar essa coisa no mundo espiritual e repreender Satanás. E para aprender a respeito do nosso adversário, precisamos começar analisando a criação do ser humano. Para a gente entender um pouco, precisamos começar a analisar aí, gente, a criação do ser humano. A Bíblia afirma que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, a imagem de Deus. E essa imagem, ela não diz respeito. Vou voltar com a minha câmera, outra câmera minha aqui. E essa imagem, ela não diz respeito às nossas características físicas, nosso corpo humano. É algo que está dentro de nós. Algo que está dentro de mim, está dentro de você. 3 coisas que Deus nunca desejou que eu experimentasse são o pecado, as doenças e a morte. No entanto, pelo fato do homem ter sido formado de acordo com a imagem divina, Deus concedeu-lhe o direito de escolher. Infelizmente, o homem cometeu um erro. E por causa desse erro, do pecado de Adão, a desobediência no jardim do Éden, quando deu ouvido a Satanás, o ser humano ficou sujeito às recompensas de Satanás. O pecado, a doença e a morte, conforme está no texto de Gênesis 2,17. Adão morreu não no sentido físico naquele dia, e sim espiritualmente. Lemos que em Adão todos morrem, 1 Coríntios 15, versículo 22. Em Adão todos morrem. Entretanto, esse mesmo versículo nos informa que em Cristo todos serão vivificados. Em Cristo todos seremos vivificados. Portanto, renascemos espiritualmente em Jesus. Renascemos espiritualmente em Jesus. A essência do ser humano não é o corpo físico. A essência
O ser humano não é esse aspecto físico do ser humano. Não. Esse corpo retorna ao pó. E é o nosso espírito que vive eternamente. O ser humano, ele tem um espírito. E Deus é espírito. Satanás também é um espírito. Portanto, a primeira regra da batalha é identificar o seu inimigo. A primeira regra da batalha é identificar o seu inimigo. Não estamos enganjados em um conflito natural com os problemas, as doenças, a ansiedade, os temores e as frustrações. Não estamos enganjados nessa luta, nesse conflito com isso. Estamos numa batalha no mundo espiritual. E essa é a causa de todos os nossos problemas. Se procurarmos explicar e racionalizar os problemas que nos afligem, estaremos lidando apenas com o reino natural. Os resultados não serão permanentes. Entretanto, se enxergarmos a questão como ela é, ou seja, um poder espiritual de Satanás, então poderemos combater utilizando o poder de Deus e destruir o adversário em nome de Jesus. No nome de Jesus. E com base no testemunho de Moisés, é possível detectar os espíritos malignos pelos quais Satanás, o príncipe deles, realiza sua obra maligna. Na lei, Moisés escreveu as palavras que Deus lhe transmitiu no Monte Sinai, e nela encontramos uma advertência contra a atividade demoníaca na vida humana. Vemos a influência, o engano, a habilidade dos demônios de comunicar-se com pessoas e controlá-las por meio de práticas ocultas, escondidas das trevas. Recebemos de Deus a habilidade de, como Moisés aqui, de detectar, de ver, discernir. E percebemos também o ódio de Deus contra tudo isso que a gente vai mostrar para você aqui nesse texto. O Senhor detesta, o Senhor declara que o envolvimento com esse mal é abominação, é nojento, repugnante, o pior pecado que existe. Deuteronômio 18, versículo 9 ao 13. Quero ler no meu celular, numa outra tradução aqui, que traz bem claro o que o Senhor detesta. Olha só o que diz as Escrituras em Deuteronômio, do versículo 9 ao 13. Versículo 9. Quando chegarem à terra prometida, terão muito cuidado em não se deixar corromper pelos horríveis costumes das nações que vivem lá. Se houver algum israelita que apresente seu filho para ser queimado em sacrifício aos deuses pagãos, deverá ser morto. Olha só como era considerado isso. Deveria ser morto. Nenhum israelita praticará coisas como artes mágicas, ou magia negra, ou espiritismo invocando os espíritos dos mortos, utilizando médiuns. Olha bem, o Senhor condenava isso aqui. Era repugnante, abominável, nojento, amaldiçoado. Nenhum israelita
praticará coisas como artes mágicas, ou magia negra, ou espiritismo, invocando os espíritos dos mortos e utilizando médios, nem bruxarias, adivinhações ou astrologia e consulta de horóscopo. Quem quer que seja que pratique qualquer dessas coisas, tornar-se para o Senhor objeto de abominação e repugnância, pois é por essas coisas que o Senhor expulsa da terra as nações que estavam morando lá. Deverão andar com toda integridade e retidão na presença do Senhor vosso Deus. Olha só quanta coisa aqui, gente. Tem muita gente que se envolve com horóscopo, se envolve com essas coisas. E é preciso ter um determinado cuidado, Magias, essas magias que são feitas. Olha aqui, artes mágicas, magia negra, espiritismo, invocando os espíritos dos mortos, e muitas vezes se utilizando de médios, bruxarias, adivinhações, ou astrologia, consulta de horóscopos. Tudo isso é abominável. E no momento que você começa a fazer isso, o inimigo começa a te controlar, te dominar. Precisa identificar esses inimigos. E Deus determinou, olha só, Deus determinou que qualquer um que tivesse contaminado com os espíritos de abominação recebesse a pena de morte. Olha como é séria a coisa. Obviamente, Cristo na cruz assumiu uma punição pelos pecados da humanidade. E se alguém estiver envolvido com esse pecado e arrepender-se, Deus o perdoará. E ele será salvo. Isso porque Cristo pagou a pena pelo pecado a favor de todos que neles creem. Todos aqueles que nele creem. Então Deus não nos daria leis. Deus não nos daria leis para nos advertir contra perigos inexistentes. Existem esses perigos e a gente precisa abrir o olho. Temos na pessoa de Moisés, no Antigo Testamento, um tipo de Cristo no Novo Testamento. Moisés era um único homem que falava com Deus face a face. Cristo, filho unigênito do Pai, sempre esteve diante de Deus no céu. Jesus e Moisés reconheciam a existência de Satanás e o detestavam. E ambos destruíram as obras malignas por meio do que realizavam enquanto viveram aqui na terra em obediência a Deus. Tem muita gente que consulta horóscopo, Saber como é que vai ser o seu dia. Isso é repugnante. Você está sendo dominado por esses espíritos enganosos. Tem outros que consultam magia negra, feitiçaria, para conquistar um homem, para conquistar uma mulher, para destruir um lar, para destruir uma família. Isto é repugnante e devemos repreendê-lo. E hoje Cristo morreu para que você se arrependa dos seus pecados, se arrependa disso, creia em Jesus, larga disso, sai fora disso. Busque a ajuda de homens de Deus, servos de Deus, mulheres de Deus que vão lhe ajudar a você se livrar disso. Não se envolva com essas coisas, com magia, artes mágicas, magia negra, achando que está fazendo uma coisa, eu vou fazer isso para que é para o bem dele, para o bem dela. Isso não existe. A palavra, ela é bem clara. Deus detesta isto. Deus detesta.
e era punido com pena de morte, para ver como a gravidade era muito grande. Então, identifique o inimigo. Se você está envolvido com alguma dessas coisas, precisa identificar e detestar essas coisas, repreendê-lo no nome de Jesus. Tem outras traduções até que diz assim, encantamentos, aqui também fala. Deixa eu ver nessa tradução. Quem pratica adivinhação, ou se dedica à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médios, consulte espíritos, ou consulte os mortos. Muita gente envolvida com isso, com encantamento. Tem que ser quebrado pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, para que você seja livre desses males. Tem muita gente que vive oprimido, vive debaixo desses demônios, esses espíritos, enganando ela. Essas práticas ocultas que Deus detesta. Como diz o texto, nenhum israelita praticará coisas como artes mágicas, ou magia negra, ou espiritismo, invocando os espíritos mortos e utilizando médios, nem bruxaria, adivinhações ou astrologia e consulta de horóscopo. Quem quer que seja que pratique qualquer dessas coisas, tornar-se para o Senhor objeto de abominação e repugnância. E é por essas coisas que Deus expulsa essas nações diante dele. Então, se você está envolvido com alguma dessas coisas, se arrependa, peça perdão a Deus. Identifique o inimigo que está destruindo a sua casa, destruindo o seu casamento, destruindo seu filho, sua esposa, seu esposo. Identifique. Ou você mesmo se envolveu com uma dessas coisas, se arrependa, peça perdão a Deus e busque somente o Senhor. Busque conhecê-lo, Senhor. Não seja destruído por esses maus. Esse é o primeiro de uma série de ensinamentos, estudos que a gente vai trazer para você aqui. O próximo ensinamento a gente vai estar trazendo. Então, esse primeiro passo é identificar o inimigo. Aonde ele está agindo na sua casa, no seu negócio, na sua empresa. Se você se envolveu com uma dessas coisas, se arrependa, peça perdão para Deus. Em nome de Jesus. Vamos estar orando. Repreendendo esse mal. Ora comigo agora, se arrependa. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento, primeiramente para nos arrepender de envolvimento com o ocultismo, como a gente trouxe aqui na Tua Palavra. Perdoa os nossos pecados, liberta-nos desse mal, e que sejam quebrados todos esses encantamentos, feitiçaria, magia negra, sejam quebrados pelo poder de Deus agora. Nós repreendemos esse espírito de magia negra, de feitiçaria, de astrologia, de horóscopo, de invocação de espíritos mortos. Repreendemos esses demônios pelo poder que há no nome de Jesus. Caiam por terra agora. Para trás de mim, Satanás. Em nome do Senhor Jesus. Nós oramos por essa pessoa também que está agora sendo liberta desses demônios que segura a sua casa, sua família, seu esposo, sua esposa. Quebra todo encantamento, toda feitiçaria, toda magia negra, pelo poder que há no nome santo de Jesus Cristo agora, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, repreendemos agora, Senhor, todo o mal que foi realizado em cemitérios, em encruzilhadas, em matas, seja queimado pelo poder de Deus, destruído agora, no nome de Jesus. E que essa pessoa e essa casa, essa família, este homem, esta mulher seja livre disso, em nome de Jesus. Caia as escamas dos olhos, em nome de Jesus, e essa pessoa volte para sua casa, volte para o seu lar, volte para sua esposa, para o seu esposo. Seja livre, em nome do poderoso nome de Jesus. Se você orou comigo, Deus lhe abençoe. Se inscreva em nosso canal
no YouTube, Explosão na Rede Gospel, e na nossa página no Facebook. Siga-nos, Boas Novas TV Ijuí. Deus abençoe, até uma próxima oportunidade com mais um ensinamento. Tem mais, hein, gente? Próximo ensino, a gente vai estar trazendo para você aqui das Escrituras, falando sobre Isaías 14, versículo 12 e 14. Então, se você quer aprender mais sobre isso, identificar o inimigo, nos acompanhe no próximo vídeo, onde a gente vai trazer mais ensinamentos. Isaías 14, a gente vai trazer para você aqui, a gente vai estar falando sobre Satanás como Lúcifer, o filho da alvorada. São ensinamentos que você vai receber tudo da palavra, das Escrituras, aqui no nosso canal. Também assista a nossa TV, Explosão na Rede TV, .agoranaweb.com.br, onde você também, todas as noites, madrugadas, nós temos ensinamentos das Escrituras, do poder de Deus, do Evangelho, e assim você vai receber conhecimento. Deus abençoe, até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.